Bom, pessoal, vamos fazer alguns exercícios aqui da nossa apostila, tá? Deixa eu mostrar aqui nossa apostila da revisão, caderno 2, da amarelinha, tá bom? A questão é a número 1, da página 3. Diz assim: para incentivar o turismo, o prefeito de uma cidade decide criar uma tirolesa ligando duas montanhas do Parque Ecológico Municipal. Um engenheiro foi contratado para projetar a atração e precisa saber quantos metros de cabo de aço necessitará para ligar os topos dessas duas montanhas. Quer dizer, essa distância aqui, que eu vou chamar essa distância aqui de x, entre os pontos A e D, tá bom? Para facilitar os cálculos, criou em seu projeto triângulos equiláteros ABC e DEF pertencentes a um mesmo plano vertical, em que A e D representam os topos das montanhas e os pontos B, C, E e F estão alinhados no plano horizontal. Observe a figura com a situação descrita. Tá aí bem direitinho, fiz um modelo matemático da figura. Bom, sabendo que os triângulos equiláteros têm lados medindo 32, o maior, e 16, o menor, e que a distância entre os pontos C e E é de 23, essa distância aqui que eu vou colocar, 23, que o engenheiro encontrará, a distância AD que o engenheiro encontrará será de, vamos lá trabalhar nisso aqui. Bom, olha só, eu não vou dizer que é uma regra, tá? Mas acontece em muitos casos, milhares de questões, literalmente. Situações onde a gente tem uma figura que às vezes não é muito, digamos assim, muito simpática, não é uma figura que você de cara já sabe identificar como calcular o segmento. É muito comum você formar um triângulo para poder encontrar isso aí, tá? E os triângulos que vocês podem formar geralmente são triângulos especiais. O que eu quero dizer com especiais? Às vezes são triângulos equiláteros, às vezes são triângulos isósceles, muitas vezes são triângulos retângulos. Então vou dar essa dica. Quando você tiver uma situação que não parece muito confortável, tenta formar um triângulo para ajudar você na hora de resolver, tá? Como a gente está fazendo a primeira questão, pode ser que você não tenha ainda essa ideia de maneira muito natural, mas depois vai acostumando e aí essas ideias já vêm de uma maneira muito mais rápida. Olha só o que eu vou fazer. O triângulo que eu vou falar aqui, que eu disse que a gente vai utilizar para fazer o problema, é esse aqui. Ó. No começo a gente acha esse tipo de ideia bem difícil, porque a gente não está acostumado com esse raciocínio, mas depois fica bem natural, tá? Tá aqui o triângulo que eu vou usar. É um triângulo retângulo. Por que eu vou usar esse triângulo? Porque eu tenho várias maneiras de encontrar as medidas dos lados dele. Olha só. Então esse primeiro triângulo aqui vai ser o seguinte. Aqui já sei que é 23. Esse pedacinho aqui é metade do lado. Lembrando que o lado do grande é 16, é 32, perdão, e aqui vai ser 16. E o lado do menor é 16, esse pedacinho aqui vai ser 8. Se você olhar então todo esse cateto aqui horizontal, ele vale 16 mais 23 mais 8, que dá 47. Para encontrar esse outro cateto, a gente tem que olhar para a figura na sua totalidade, tá bom? Olha só. Esse outro cateto, ele é exatamente, olha a minha mão aqui, minhas duas mãos. É a diferença entre a altura do triângulo equilátero grande e o triângulo equilátero pequeno. Olha aqui a altura do grande, aqui a altura do pequeno. Esse pedacinho é a diferença entre essas alturas. E a gente aprendeu já em aulas anteriores que a altura do triângulo equilátero pode ser calculada usando essa fórmula aqui. L raiz de 3 sobre 2. Isso é a altura de qualquer triângulo equilátero, tá bom? Qualquer triângulo. Bom, como o primeiro triângulo equilátero tem lado 32, eu vou chamar a primeira altura de um H maiúsculo, que é o maior. A primeira altura vai ser L raiz de 3 sobre 2, ou seja, 16 raiz de 3. A segunda altura, vou usar a mesma fórmula, só que agora eu vou usar o lado do triângulo equilátero menor. Lembra que esse pedacinho que eu quero encontrar é a diferença entre a altura maior e a altura menor. Então, vamos lá.
Lado 16. 16 raiz de 3 sobre 2. O que dá 8 raiz de 3. Então, essa altura grande é 16 raiz de 3, essa pequena é 8 raiz de 3. Portanto, a diferença entre elas vai ser uma menos a outra, 8 raiz de 3. E aí eu finalizo o problema. Eu sei que depois de pronto parece que é fácil, né? Mas não é tão fácil quando a gente nunca fez um problema dessa natureza. Mas vai treinando que você vai conseguir pensar nisso de uma maneira bem natural. Agora a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, 47 ao quadrado, e aqui 8 raiz de 3 ao quadrado. X ao quadrado, 47 ao quadrado é 2.209, e aqui 8 ao quadrado, 64, e raiz de 3 ao quadrado é 3. 64 vezes 3, 192. 2.209 com mais 192 dá 401, né? 2.401. Bom, 2.401 tem raiz quadrada exata. 49. Então encontramos aí, deixa eu ver a alternativa, letra B de bola, ok? Então tá feita a primeira questão. A segunda, vamos lá. Ela é um pouco mais interessante. Essa aqui, quer dizer, interessante é uma coisa muito relativa, né? É bem legal essa questão, porque ela já contextualiza de uma maneira um pouco mais rica. Quando eu falo contextualização um pouco mais rica, é porque aqui o texto, ele quase não tem muita importância no problema, porque você vê claramente a figura e já vai pensando aqui nas ideias. Se não tivesse o texto, pedisse simplesmente essa distância, você já ia direto para a ação. Aqui você tem que ler e prestar mais atenção no que ele está dizendo. Essa é a diferença, né, entre um texto que é apenas um pretexto assim, para colocar linhas na pergunta e uma pergunta que realmente está contextualizada. As pinturas corporais, os grafismos, são as marcas de muitas etnias indígenas. Elas diferenciam clãs e famílias. As tintas são feitas a partir de elementos naturais, como urucum, jenipapo e açafrão. Caprichar na tinta, nas cores e nos desenhos garante boa sorte na caça, na guerra, na pesca, na viagem. Ao analisar a pintura corporal como apresentado na figura 1, essa figura 1 que você está vendo aqui, agora, né, tem na sua apostila, eu vou desenhar rapidinho aqui, só um esboço. Vai ser a figura 1. Está pintado aqui. Eu estou pintando aqui com um giz branco, mas para representar a cor preta, tá bom? Aí no material. Bom, a partir dessa figura foi possível construir, a partir de modelos matemáticos, uma representação da metade, inclusive está em negrito aí, metade da pintura corporal para melhor compreendê-la, que é a figura 2. Figura 2, ela pegou a metade aqui, ó, e colocou deitado o triângulo. Então tá assim. Aqui tem uma vertical, aqui tem outra, mais ou menos assim. Bom, mantendo aí o padrãozinho do giz branco aqui e aqui também. Aqui, ponto F, ponto G, ponto I, ponto H, ponto B. Bom, sabendo que AB é 60, AC é 36 e DF é igual a FH, que é igual a HB, que é 10. Então aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10. Bom, AB é 60, tudo é 60. E aqui é 36. A pergunta dele é, caiu aqui. Determine a área que está entre as faixas pretas na pintura corporal. Olha só,
faixas pretas eu pintei de branco aqui, tá? A parte entre as faixas pretas na pintura corporal é essa parte aqui, ó, que eu estou pintando aqui de rosa. Isso aqui é a parte entre as partes pretas da pintura, essa parte rosa aqui. Você deve estar olhando direitinho, está identificando a figura, é um trapézio. Só lembrando, como é que se calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. É a fórmula da área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. O que está desenhado aqui, o trapézio, ele está aqui, ó, de rosa. Olha só. Nesse caso é a metade, tá? Porque a figura foi representada, foi metade da original. Isso aqui é a metade do trapézio. Eu vou calcular essa área, depois eu multiplico por 2. Já que a gente está calculando a metade, como eu quero o inteiro, eu multiplico por 2. Bom, se você observar também com carinho aqui, com cuidado, vai perceber que esse trapézio aqui, eu poderia chamar aqui de um X e aqui de um Y. E note que esse trapézio, ele tá meio deitado, ele seria, se eu te colocasse ele em pé, ele é um trapézio retângulo. Aqui eu tenho as bases Y e X, e aqui é 10. Beleza? Então, para calcular, essa área é x mais y vezes 10 sobre 2. Aí eu tenho a área desse trapézio. Depois eu multiplico por 2, porque aqui é só metade, tá bom? Acho que deu para entender aqui o que eu estou querendo dizer. Bom, agora, deixa eu apagar aqui. Como é que eu vou achar x e y, ou ainda x mais y? Porque a questão não pergunta x e y separadamente. A gente tem que calcular essa área. E a área é base maior mais base menor. Aí é que tá. Por isso que eu falei que essa questão ela já é mais sofisticada. Ela já tem um raciocínio, um nível um pouquinho maior. Olha que legal. Não sei se passou pela sua cabeça aí, mas você deve ter pensado. Vamos fazer semelhança? Semelhança é uma ideia bem natural nesse caso aqui. Porque normalmente quando a gente tem esses ângulos aqui iguais, os triângulos, figuras desse jeito, vem muito na cabeça da gente, né? Vamos fazer semelhança. Mas vamos lá, com calma, vamos logo encontrar os 3 lados do triângulo. Eu só tenho 2. Como é que eu encontro esse terceiro lado grandão? Será que é o Teorema de Pitágoras? Beleza, Teorema de Pitágoras, eu acabei de fazer uma questão onde eu usei o Teorema de Pitágoras, só que nesse caso vou contar um segredo. Existe um triângulo retângulo muito famoso. Na verdade é o triângulo retângulo mais famoso da história da humanidade, né? Vocês devem conhecer. Todo mundo conhece ele. É o 3, 4 e 5. Esse triângulo é o 3, 4 e 5, só que ele está multiplicado por uma constante. Olha, 60 e 36 está multiplicado por 12. Esse aqui, grandão, ele é 12 vezes 3, 12 vezes 5 e 12 vezes 4. É proporcional. Então, uma dica, tá? Se você perceber que tem os ângulos do triângulo famoso, só está multiplicado por uma constante, já economiza o Teorema de Pitágoras. Procura ver isso, que você ganha tempo. Então, esse lado todo aqui, ele vale 48, tá bom? Agora a gente pode montar a semelhança, ver como fica legal. Eu posso montar uma semelhança aqui, e aí facilita bastante minha vida. Ó. Eu posso dizer o seguinte, aí é que entram alguns detalhes, tá? Vou pegar aqui o triângulo. Trinta e seis, 48, 60. Primeiro com x. X. Note que esse lado aqui vale 20. 60 é tudo. Uma coisa que eu falo sempre nas minhas aulas de semelhança, né?
tente sempre, antes de montar a semelhança, marcar os ângulos. Não esquece disso, tá? Então aqui, vou botar um ângulozinho azul. Aqui eu vou colocar um ângulo amarelo. No triângulo grande tem 90, tem um ângulo azul, o outro vai ser amarelo. No menor já tem o ângulo azul e amarelo, no outro também tem que ter azul e amarelo, porque ele já tem dois em comum. Então, na hora de montar a relação, divide os lados que estão opostos aos mesmos ângulos. Só isso, não esquece disso. Aí vai dar bem certinho, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá para a nossa conta. Nesse caso aqui, se eu fosse fazer a semelhança, eu posso usar esse fato. Y está para 10, por exemplo, assim como x está para 20. Mas aí encontrei uma relação entre x e y. Eu quero x mais y. Vê que legal. Aqui eu posso dizer o seguinte: x está para o ângulo azul. Quem está para o ângulo azul no grande é 36. Sempre assim, ângulos, lados que estão opostos aos mesmos ângulos. X está para o ângulo azul, 36 está para o ângulo azul. Agora eu vou usar o outro detalhe, que seria o seguinte: 20 está para o ângulo amarelo. 20 está para o ângulo amarelo. Quem está para o ângulo amarelo? 48. Olha aí que bacana. Já encontrei o valor de x. Aqui seria interessante a gente simplificar antes, né? Se eu simplificar aqui por 12, 48 e 36, vai ficar 4 e 3. Então, simplificando, 20 por 4, 5 vezes 3, 15. Beleza? Fazendo a continha, você faz a conta do jeito que você achar melhor, tá? Aqui eu tinha mostrado, inclusive, que x é o dobro de y, pela proporcionalidade. X está para y, 20 está para 10. Se quiser montar essa semelhança, fica bem legal também. Ali. X está para y, 20 está para 10. Em outras palavras, x é 2y, ou seja, nesse caso aqui, como eu tenho y igual a 2, desculpa, x igual a 15, perdão. Sobre 2. Se a gente for achar, como eu quero x mais y, 15 mais 15 sobre 2. Vai dar 45 sobre 2. E aí era o que eu precisava para encontrar a área do trapézio. Tá bom? Eu vou fazer... Não queria apagar muita coisa aqui. Deixa eu olhar aqui para não ficar... A gente não perder a figura. Vou fazer aqui embaixo. A área desse trapézio rosa é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Aqui, H. X mais Y é 45 sobre 2. A altura é 10, tá aqui, dividido por 2. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Bom, dá para a gente simplificar aqui. Esse 10 simplifica com 2, dá 5. Fica 5 vezes 45, 225 ainda sobre 2. Então, a área desse trapézio rosa é 225 sobre 2. A área de todo o trapézio aqui, que é o que está entre as faixas pretas na pintura corporal, é o dobro dessa área aqui. Portanto, a resposta da questão é o dobro de 25 sobre 2. Veja, eu achei metade. Achei metade da área. Eu quero a área toda, então é só dobrar aqui. Então a resposta, 225. Nesse caso, deu um pouquinho mais de trabalho, mas eu fiz questão de fazer esse problema,
porque geralmente as pessoas têm dúvida nele, tá bom? Então é super importante dominar essa técnica também, tá bom? Vou fazer mais um aqui do mesmo material, tá bom? A questão que a gente vai fazer aqui é a número 3, página 4. Vou apagar aqui. Questão 3, página 4, para a gente encerrar essa aula. Vou fazer esses 3 problemas e aí na aula seguinte a gente faz mais, tá bom? Para não ficar muito longa a aula. 3 da página 4. Vamos lá. Não tem figura dessa vez, a gente tem que montar. Isso é muito importante. Eu sempre faço questão de resolver todo tipo de problema, aqueles que têm figura e aqueles que não têm. Bora lá. Em uma circunferência com centro M, vou começar bem assim, tá? Uma circunferência, ainda não sei muito bem do que trata o problema, só uma circunferência. Vou tentar dar uma destacada nela aqui. De centro M, vamos colocar o centro nela aqui. Uma circunferência de centro M, cuja medida do diâmetro é 20. Então isso às vezes pega a gente de surpresa, tá? O diâmetro é 20, põe logo o raio, 10 metros, metade do diâmetro. Considere um arco com extremidades P e Q, exatamente 1/4 do comprimento da circunferência. Vamos lá. 1/4 do comprimento, ou seja, aqui e aqui. Meio-dia, 3 da tarde, tá bom? P e Q. Só para facilitar aqui. 1/4 do comprimento, ou seja, 90 graus. Continuando. Se X é um ponto do arco, tal que o triângulo MXQ é equilátero. Vamos lá. X é um ponto desse arco, tal que o triângulo MXQ é equilátero. Bom, se ele é equilátero, é porque esse ângulo aqui é 60 graus. Opa, MXQ. Aqui é 60. Consequentemente, esse ângulozinho aqui que eu estou pintando de branco é 30. Já que o ângulo era 90 no total, né? Continuando. Y é um ponto do segmento MP, um ponto daqui, tal que o triângulo MYX é retângulo em Y. Então, vou botar aqui um ponto Y, o triângulo MYX ou MXY é retângulo. Lembrando que esse segmento aqui é o raio, né? 10 aqui também é 10. Finalmente, ele pergunta qual é a área do triângulo MYX, ou seja, a área desse triângulo aqui, que eu estou destacando aqui de rosa, bem clarinho. É um triângulo retângulo, inclusive é um dos triângulos que eu mais chamo a atenção. Eu costumo chamar de triângulo especial, tá? Já fiz vários vídeos sobre ele, você deve ter visto já em aulas anteriores ou em algum momento esse triângulo especial. Para ficar melhor, eu vou deixar um card aqui para você assistir, caso você tenha esquecido ou não tenha visto, tá? Só sobre o triângulo especial, que é esse triângulo aqui, 30, 60, 90. Vale muito a pena assistir a esses vídeos, tá? Não deixa de assistir. É o X, 2x e x raiz de 3. Resumindo, o lado oposto, não deixa de ver o vídeo. O lado oposto ao ângulo de 30 é sempre metade da hipotenusa. E o cateto adjacente é esse valor vezes raiz de 3. Não esquece disso, tá? Bom, olhando para esse triângulo que eu destaquei de rosa, a hipotenusa é 10, que é o 2x. O cateto oposto a 30 é exatamente a metade, 5. E o cateto adjacente é essa metade vezes raiz de 3, ou seja, 5 raiz de 3. Com isso, eu tenho os dois catetos, se liga, os dois catetos do triângulo que fazem papel de base e altura.
a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Como o triângulo é retângulo, a base e a altura já são os catetos. Então, um cateto é 5 raiz de 3, o outro é 5, base vezes altura, sobre 2. 25 raiz de 3 sobre 2. Às vezes a questão divide o 25 por 2 e põe 12,5 raiz de 3. Vai depender de como é que está na alternativa. Se eu não me engano, a alternativa está assim. 12,5 raiz de 3, letra B. Ok? Então, fica essa dica desse triângulo especial aplicando aqui. Montei a figura. Vê só, nos outros casos a figura foi dada para a gente. Aqui a gente teve que montar. A gente vai passar por vários tipos de problemas, então fica ligado, treina bastante, tá bom? Até a próxima.